Seguindo aqui, o Fantástico levou ao ar ontem mais uma reportagem sobre racismo no Brasil. O programa abordou, entre outros temas, o caso envolvendo aqui recente, né? O caso envolvendo a filha dos atores Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. Vini, conta pra gente aí como é que foi essa entrevista, né, que a Sônia Bride fez com eles, uma matéria grande ali, né, dentro do Fantástico, e mostrou, né, Edgar, primeiro alguns dados interessantes, né, que mais de 108 milhões de brasileiros já presenciaram uma cena de racismo no último ano. 9% dos brasileiros reconhecem terem sido racistas, então é bem discrepante aí esses dados, né? E 71% dos negros foram vítimas ou presenciaram situação de racismo no último ano, 52% na internet e 36% em lugar público. E aí ela mesmo diz, né, que a discussão acaba ganhando visibilidade quando uma menina negra, filha de famosos, adotado por um casal de famosos brancos, acaba sendo vítima, né? Acaba recebendo ataques na internet, como foi o caso aí da filha do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank. Falei certo agora? Não, Eubank, né? Relaxa. Mas é difícil. Eu sempre erro. E aí ela reuniu outros casos ali também, um educador, né? Um pai que pediu para o filho ali verificar o valor do doce, dentro de uma lojinha, e o segurança acabou abordando o menino, tirando o doce da mão, dando uns tapinhas nas costas, né, sem necessidade. Tipo, vamos saindo, sem necessidade alguma. E de uma outra menina negra que foi abordada por outras crianças na rua com uma tesoura na mão, e elas falavam que queriam cortar o cabelo dela para servir de bombril. Aliás, Tonho, olha, essa frase, cabelo de negro, cabelo de bombril, é a frase racista mais usada no Brasil. 72% das frases são racistas, seu cabelo parece bombril. E aí teve também essa parte, né, que a Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço, eu não consigo falar Eubank, falaram aí. Mas o Bruno Galhaço ele já acertou. Sem pensar eu não consigo. Eles falaram sobre qual foi o sentimento deles aí quando eles viram o vídeo daquela mulher, e também dos outros casos, né? Esse foi o terceiro caso envolvendo a filha deles, e também se eles estavam preparados para esse tipo de situação. Olha, eu não tinha ideia. É óbvio que a gente sempre soube, mas vivenciar isso de perto e dentro de casa é muito forte. É muito... É agressivo, sabe? Machuca. E a gente só sente isso quando tá dentro da nossa casa. Acho que a gente até tava um pouco despreparado, assim, pro que vinha. E a gente se sente meio correndo contra o tempo para conseguir as ferramentas necessárias para criar nossa filha negra num país racista. E até o Bruno fala depois, né? Nossa, por que eu demorei tanto para perceber isso, né? Porque só quando eu tive uma filha negra que eu percebi o quanto isso é agressivo, o quanto isso é violento, né? Porque a gente vê esse tipo de situação todos os dias, né? E a gente também, às vezes, acaba sendo muito... Permissivo. Né? Quanto machuca, né? Ele fala e ali vai as lágrimas. Exatamente. Eles se emocionam muito, né? O casal, né? E nesse caso da piada até, Paulinha, o presidente do Instituto Locomotiva, que foi quem fez essa pesquisa aí, que é o Renato Meirelles, durante a matéria ele também fala, né? Quando você chama alguém de macaco, por exemplo, você não está sendo engraçado, né? Você está sendo racista. E quando as crianças ouvem isso, elas passam a reproduzir. Replicar né? isso. Não só macaco, mas como outras ofensas, coisas que as pessoas acham que é piadinha, acham que é engraçado, e não é. Né? E até baseado nisso, Edgar, me faz pensar também uma matéria dessa vindo agora na Globo, não só no Fantástico, mas também em outros programas, como no Encontro com a Fátima, né? E muita gente pergunta, o William Vac tem chance de voltar, por exemplo, a ser âncora do Jornal da Globo? Vendo o tom que a Globo tem adotado nesse tipo de matéria, me parece que não. Né? Aí não estou entrando nem em juízo de valor sobre o que ele falou, né, sobre a pessoa do Vac, mas pela postura que a Globo vem adotando nessas matérias, seria incoerente. Seria incoerente com a própria postura da empresa, né? Eu acho que realmente ele não tem chances aí de voltar a ser âncora ali do Jornal da Globo. Bom, mas são dados realmente que
quando a gente fala, quando a gente pega essa discussão, né, se tem racismo ou não no Brasil, é só olhar É os um números, dado né? que espelha a realidade do brasileiro. E outra, quando começa a se falar nisso e suscitar esse tipo de reflexão, é que a gente vê em como somos racistas e não percebemos muitas vezes sim. que somos racistas, né? Bom, acompanhei a entrevista, realmente foi emocionante, inclusive aquele pai negro também, quando dá o seu depoimento, é um depoimento muito realista, né, do que ele realmente já passou na vida dele e o que ele sofreu com esse tipo de atitude, de comportamento, né? E aí ele fala, né, me incomoda muito quando as pessoas falam em mimimi. Essa palavra mimimi, não é mimimi. 4 vezes mais crianças negras sofrem discriminação do que as crianças brancas. Os números são esses, 108 milhões de brasileiros presenciaram uma cena de racismo no último ano. Então, são dados alarmantes. O mundo todo parece estar sendo escaneado, né, para que uma nova ordem se estabeleça, onde as pessoas consigam respeitar mais, tolerar as diferenças, conviver com as diferenças e entender que diferenças, na verdade, constroem a maior riqueza que a gente pode ter enquanto humanidade. E o Brasil não é diferente, né, porque o Brasil sempre foi, quando você fala em racismo aqui, comparado a outros lugares, por exemplo, onde o racismo tem embates mais evidentes,